Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos trabalhar os itens de 1 a 9. Dentro desse trecho, dos itens 1 a 9, nós temos 4 passagens do Evangelho. Das 4, nós pegamos 3 delas e fizemos uma mescla, porque tratam do mesmo assunto, e de formas que a gente fez um resumo. Então, nós diremos assim: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E um homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso é uma passagem de Lucas. Depois, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Isso aqui é uma passagem de Mateus. Essas 2 passagens se referem ao Sermão do Monte. E depois nós temos uma passagem de João, da sua epístola primeira, que diz assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então, o capítulo trata de falsos cristos e falsos profetas, né? E nessas 3 passagens fica muito claro, né, o alerta, né, e a forma como a gente pode fazer para identificar, para poder entender se é uma pessoa que é do bem ou que é do mal, né? Através dos seus frutos, através do seu trabalho, através da sua moral. É interessante a gente fazer uma diferença, salientar a diferença entre Cristo e profeta. Os cristos são aqueles que trazem as ideias, que têm os projetos, né? Que trazem a essência da ideia. Isso tanto no aspecto, sob o ponto de vista espiritual, como também sob o ponto de vista material, né? Qualquer ideia, qualquer projeto de grande vulto, de grande repercussão, ou qualquer teoria, é sempre trazida por um ser de alta inteligência, né? Ou um espírito de grande evolução, no caso de ser um trabalho espiritual. Esses seriam os cristos, os ungidos, né? Os messias, que vêm inspirados para trazer essas ideias. E os profetas são aqueles que entendem essas ideias, esses projetos, e as propagam, as divulgam para o resto da humanidade, fazendo com que essas ideias cresçam, se desenvolvam e tragam as suas repercussões para a sociedade. Algumas vezes positivas, outras vezes negativas, dependendo da qualidade do Cristo e da qualidade do profeta. Jesus nos trouxe o Evangelho, ele nos trouxe a filosofia, nos trouxe as leis divinas, né? Ele trouxe a essência do bem, né? E por isso ele é chamado Cristo. Ele é Cristo pela sua evolução espiritual. E os seus discípulos são os profetas, que fizeram todo o trabalho de divulgar, de propagar o Evangelho, né? São os profetas que vieram para trabalhar para Jesus, né? No Antigo Testamento, nós também temos uma série de profetas que tratam de divulgar
as mensagens que Deus fazia chegar a eles através das suas mediunidades, pelos bons espíritos, para divulgar os ensinamentos, a forma do povo se comportar perante a magnitude de Deus, né? Então, levando em conta esse aspecto, a gente agora vai ler a quarta passagem, que está em Mateus também, no capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 13, são uma série deles. E Jesus conversando com os apóstolos. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade e o amor de muitos. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser: Olha, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Quer dizer que até aqueles espíritos que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, quer dizer, os mais evoluídos poderiam ser enganados pelos profetas. Jesus está fazendo essa ressalva para os seus discípulos, né? Agora, vamos fazer uma reflexão baseada em tudo isso que a gente leu, especialmente nas passagens. Vamos fazer uma reflexão que eu anotei aqui. E diz assim: vivemos momentos de muita agitação, tensão, relatos alarmantes, guerras de ideologias, nações se indispondo contra nações, fome, pobreza em todos os lugares, irmãos se escandalizando e insurgindo contra outros, alguns se subjugando a outros, criando oportunidades para que os falsos profetas se aproveitem disso, multiplicando a iniquidade e provocando o esfriamento do amor entre nós. Por vezes, somos provocados e vistos como estranhos por crermos e praticarmos o Evangelho de Jesus. Mas é preciso perseverarmos, como lemos na passagem evangélica. O caminho de Jesus é árduo, mas consolador e salvador. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito das suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Desconfiemos dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo envia para regenerar o seu povo e propagar a sua santa doutrina serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. É útil em todos os tempos esta recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são humildes e modestos. Os falsos são orgulhosos e cheios de si, falam com altivez e, como todos os mentirosos, parecem sempre temerosos de que não lhe deem crédito. Isso que eu li está bem atual, né?
tá bem para hoje, para amanhã e para ontem, né? É o que nós estamos vivendo. Mas todas essas frases que eu li, que eu compus essa reflexão, foram tiradas do Evangelho, das instruções dos Espíritos e dos comentários do Kardec, e do trecho maior desse item último que eu li de Jesus, que é o sermão profético, quando ele está conversando com os seus discípulos e ele faz um apanhado histórico desde o tempo dele até o Apocalipse. E isso tudo ele está dizendo, prevendo as coisas que aconteceriam e que muitas delas estão acontecendo. Eu fiz questão de ler para não errar, para não colocar as minhas palavras, são as palavras que estão aqui no Evangelho. Então a gente vê que essa questão das falsas ideias, é uma coisa que já vem pelo menos há 2000 anos ou mais, porque vem de muito antes de Jesus. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque sempre se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão os prodígios, como Jesus disse. Então é preciso que nós estejamos atentos. É preciso que saibamos separar os falsos dos verdadeiros, o mal do bem, o antagonismo da mansuetude, o medo da fé, o perdão da vingança. É preciso que saibamos receber aquela notícia alarmante, difamante, muitas vezes falsa, que causa antagonismo, que causa revolta, que causa ira nas pessoas, e fazer com que elas morram conosco. Não vamos divulgá-las, não vamos replicá-las. Sejamos um terminal das más notícias. Impeçamos que os maus profetas possam dar sequência às más ideias dos falsos cristos. As redes sociais hoje estão aí à nossa disposição, WhatsApp, Facebook, Instagram, centenas, milhares de notícias que a gente recebe diariamente e que provocam a revolta, a ira, o antagonismo. Isso tudo não é o que Jesus quer, não é o que Jesus espera de nós. Jesus trabalhou sempre com o amor. Os falsos profetas estão aí. É mais uma oportunidade que Deus está dando às pessoas do mal para que possam se regenerar. Deus é Pai de todos. Ele não faz distinção. Ele nos dá oportunidades para agirmos sob o nosso livre-arbítrio. Talvez seja a última oportunidade desses irmãos. E então preciso que nós evitemos que isso se propague. Não sejamos nós falsos profetas. Muito difícil sermos Cristos, mas pelo menos podemos ser profetas e, de preferência, profetas do bem, não do mal. Jesus pregou o amor, né? A caridade, o perdão, né? E ele pediu que nós amássemos e perdoássemos amigos e inimigos. É importante esse e, não é ou, porque o ou você fica com a alternativa, né? Você pode amar o amigo ou o inimigo, né? Mas não é ou, é e. É para você amar ambos, é para você perdoar ambos, né? A justiça, o amor e a caridade é a lei maior de Deus, né? E é a forma de trazermos o reino de Deus para dentro do nosso coração. Que assim seja.